Convido os irmãos a se colocar de pé para nós estar lendo a palavra do Senhor. Que será lido no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, capítulo 18. Livro de Gênesis, capítulo 18. Versículo 23. Gênesis 18, versículo 23. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 18, versículo 23, diz assim: E Abraão se aproximou e disse: Tu destruirás também o justo com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que o justo seja como os ímpios. Isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse: Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente o pó e cinza. E se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda a cidade pela falta de 5? E ele disse: Se eu achar ali 45, eu não destruirei. E falou-lhe outra vez e disse: E se porventura se acharem 40 ali? E ele disse: Não farei por causa dos 40. E ele disse: não se ire, Senhor, e eu falarei: E se porventura acharem 30 ali? E ele disse: Não farei. E se eu encontrar 30 ali? Ele disse: Eis que agora ousei a falar ao Senhor. Se porventura houver 20 ali? E ele disse: Não destruirei por causa dos 20. E ele disse: não se ire, Senhor, e ainda eu falarei somente esta vez: se porventura se encontrarem 10 ali. E ele disse: Não destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão. E Abraão retornou ao seu lugar. Vamos fechar nossos olhos para nós orarmos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, livre está a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor venha revelar a tua palavra de acordo com a necessidade de cada irmão aqui presente. Nós te pedimos a tua bênção, assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, essa palavra, ela veio ao meu coração ainda
na quinta-feira, o Senhor me revelou a palavra para que nós podemos estar aqui agora para estudar um pouco sobre esse fato. A cidade de Sodoma e Gomorra, para os irmãos entenderem, havia entrado num declínio espiritual muito grande. E aquelas pessoas que estavam ali na cidade, elas faziam coisas horríveis. E essas coisas que elas faziam já tinham chegado a Deus. E Deus tomou uma decisão. A cidade de Sodoma e Gomorra precisa ser destruída, com todos que ali estão. E ele veio falar com Abraão: poderei eu ocultar alguma coisa a Abraão? E então ele começou a conversar com Abraão. E Abraão começa a interceder ao Senhor. Quando o Senhor diz o que ia acontecer com Sodoma e Gomorra, Abraão começa a interceder ao Senhor. Senhor, deixa eu te falar uma coisa. E se naquela cidade tiver 50 justos, 50 pessoas que te amam, que guardam o seu caminho, tu destruirás elas junto com os outros? E aí, meu irmão, é que vem a maravilha do Senhor. O Senhor olha para Abraão e disse assim: Abraão, todos os pecados que aquele povo comete, toda a violência que aquele povo pratica, todo o mal que aquele povo faz, se lá tiver 50, eu suporto todos os outros por amor aos 50. Quando o Senhor falou isso comigo pela manhã, eu glorifiquei ao Senhor. Porque na vida, irmão, é exatamente isso que acontece. Quantas vezes você teve que suportar por amor? E eu nem vou dizer amor. Quantas vezes, principalmente as senhoras, quantas vezes as senhoras têm que suportar humilhações, violência, por amor? Às vezes não é amor, às vezes é medo. Eu conheci um casal assim. Medo. O medo de passar fome, o medo de não encontrar alguém que ajude. Aí suporta todo o mal por causa disso. Quando a gente casa, irmãos, a gente não casa só com a esposa. Quem dera se você casasse só com a esposa, mas você casa com a família da esposa, você casa com a família do seu marido, porque não pode separar, você não pode apagar uma história que já existia antes de você chegar. Mas se vocês se amam, vocês se suportam. Tem famílias que realmente não vale nem a pena você visitar, mas você nunca pode esquecer que foi dali que saiu a sua esposa. E você, por amor à sua esposa, você tem que suportar os parentes dela, suportar os defeitos que a família dela traz, por amor. Porque muitas vezes o camarada tira a filha de lá do seio da mãe, do pai, e casa. Aí depois não deixa mais a filha visitar os pais.
Então o Senhor vem trazer essa palavra para dizer para mim e para você: olha, eu sei que é duro, mas você vai ter que aprender a suportar as coisas, porque Deus suportou todo o nosso pecado. E Abraão foi insistente: Senhor, mas eu contei aqui nos dedos e vi que não tem 50. E se lá tiver 45, por amor aos 45, o Senhor poupa toda a cidade? O Deus falou: eu pouparei toda a cidade por amor aos 45. Abraão volta a interceder ao Senhor: Senhor, eu fiz um novo cálculo e descobri que lá não tem 45, lá pode ter 30, e o Senhor pouparia a cidade inteira por amor aos 30. O Senhor disse: eu pouparia a cidade inteira por amor aos 30. Abraão fez um novo cálculo e disse: Senhor, eu ouso chegar na tua presença de novo e vim dizer ao Senhor: lá pode ser que não tenha 30. E se lá tiver só 10? E o Senhor então diz: eu pouparei toda a cidade por amor aos 10. Espera aí, irmão. A palavra do Senhor diz que Deus, Romanos, para não ficar só na minha palavra, né, irmão? Eu vou mostrar o texto. Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. O apóstolo Paulo, ele diz assim: e viu Deus sobre a terra e não achou nenhum que fosse justo. Então, se não tem ninguém justo sobre a terra, nenhum que fosse justo sobre a terra, o que deve ser vir sobre a terra? O que deve acontecer com a terra? Como o Senhor disse que não havia nenhum justo, irmãos, assim como aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra, deveria vir sobre a terra. Deveria vir sobre a terra fogo e enxofre. Deveria vir sobre a terra fogo e enxofre. É sempre assim. Isso. Deveria vir sobre a terra fogo e enxofre, e de uma só vez Deus consumir todos os homens da terra, e não deixar escapar nenhum, porque não encontrou sequer um justo. Essa era o que estava conversando com Abraão lá. Abraão podia ter falado isso com Deus: Senhor, e se na terra não tiver um justo? O que acontece com a terra? Deus disse: se não houver lá sequer um justo, eu destruirei toda a terra, com todos os homens, todas as mulheres. Não tiver um justo, eu acabarei com tudo. E aí sabe o que é o mais triste? É que Deus sondou a terra e viu que não havia mesmo nenhum justo. Então todos nós estávamos condenados. Aí é que vem aquele versículo em João 3,16. O que está escrito lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Mas pastor, você está dizendo que Deus amou o mundo sem sequer ter um justo? Não tem nenhum justo, e Deus está dizendo porque Deus amou o mundo de tal maneira, mesmo não tendo nenhum justo. É isso mesmo. E você está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, com todos os pecados que nele há, sem sequer ter um justo? É isso. A palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora entenda por quê. Enviou o seu filho. Quem é o filho de Deus? Hein? O justo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou um justo.
se salvasse toda a terra. Não ache que é um justo, Deus disse, haverá um justo, porque eu enviarei meu filho primogênito, e ele vai nascer na terra, e vai ser justo, vai ser puro, e por amor a esse justo que é puro, e que não se encontrou pecado nele, eu salvarei a terra. Por amor desse justo, o Senhor disse assim: todo aquele que nele quem? O justo. Todo aquele que nele crê no justo, como é que é? Todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. olha aí. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus falou para Abraão, deixa eu te falar uma coisa. A tua visão é limitada, Abraão, mas a minha não. A minha visão, Abraão, não é limitada não, Abraão. Eu, o Senhor, eu enxergo o que está atrás da parede. Eu escuto, Abraão, o que está atrás da parede. O que você não vê, eu vejo. O que você não ouve, Abraão, eu ouço. E você sabe o que é que eu tenho visto em Sodoma? Você sabe o que eu tenho visto em Gomorra? Atrocidades. Coisas horríveis, Abraão. Coisas que você vê e balançar a cabeça, Abraão. Deixa eu mostrar isso para os irmãos mais de perto. 2 anjos foram na cidade de Sodoma e Gomorra. Quando eles entraram na cidade de Sodoma e Gomorra, a cidade viu aqueles 2 homens. E quando viram aqueles 2 homens, sabe o que aconteceu? Ló correu lá e falaram para ele assim: vocês não podem passar a noite na cidade. Talvez vocês são moradores de outro lugar e não conhecem essa cidade. Essa cidade, ela é violenta. Essa cidade acontece coisas absurdas. Vocês não podem passar a noite aqui. Vão para minha casa. E aqueles 2 homens foram convencidos por Ló e foram para a casa deles. Escuta para os irmãos verem. Ali comeram pão e já chegou a tarde. Quando chegou a tarde, irmãos, os homens daquela cidade, desde o mais velho ao mais novo, foram para a porta de Ló. Ló, eu vi quando entrou 2 rapazes na sua casa. Vai para fora, porque nós queremos abusar deles. Ló ouviu a história. Como é que é? Ló abriu a porta e saiu na porta da casa dele e disse assim para aqueles homens: ó, eu tenho 2 filhas virgens que não conheceu o homem. Eu vou dar elas para vocês e vocês fazem dela o que vocês quiserem, mas não toquem nesses homens. Vocês viram o que Deus estava vendo lá? Olha o que Deus estava vendo naquela cidade e Abraão não estava vendo. Aí aqueles homens disseram assim: negativo. Se tu não colocar eles para fora, nós vamos fazer com você o dobro que nós íamos fazer com ele. Aí a tensão subiu no ar. Os anjos que estavam dentro da casa de Ló puxou Ló para dentro, fechou a porta. Com a imposição das mãos, cegou todos aqueles homens que estavam rodeando a casa de Ló. E falou para Ló: Ló,
vai buscar os seus genros, vai buscar quem precisa buscar, porque nós só vamos destruir esse lugar quando você estiver fora daqui. Vocês estão percebendo o que Deus estava vendo e que Abraão não estava vendo? Hoje o mundo se encontra da mesma maneira, irmãos. O mundo jaz no maligno. O mundo já está assim, ó, coisas extraordinárias, coisas absurdas estão acontecendo. Lá naquele dia, Deus enviou 2 anjos. Mas no nosso tempo, vai ser um só, que vai descer nas nuvens e vai arrebatar a igreja dele. No nosso tempo vai ser um. Quando Jesus vier buscar a igreja dele, ele vai buscar cada um de nós aonde você estiver. Pastor, e se nesse dia não tiver culto? Não se preocupe não, meu irmão. Porque existe uma marca em cada um de nós. Embora você não possa ver, mas no nosso coração existe a marca de Cristo. Você não percebe, mas quando você anda, você brilha. Porque a luz do Espírito Santo habita em ti. E lá na eternidade o Senhor nos vê andando sobre a terra e não se perde um. Quando os anjos vier, eles vão atrás de você aonde você estiver. A palavra diz que estará 2 em cima de uma cama. Um será levado e o outro vai ficar. Por quê? Por que o Senhor não leva o casal? Não funciona assim não, irmão. Deus sonda o coração. E esse que foi levado, ele se converteu. Talvez a irmã não se converteu. Talvez a irmã só se convenceu de que Jesus é bom. Se convencer que Jesus é bom não salva ninguém. Você precisa deixar que Jesus habite no seu coração. E na medida que ele habita no seu coração, ele começa a refletir em você a imagem dele. E se você não reflete a imagem do Senhor, você só é um convencido. Você se convenceu que Jesus é bom e você vai para a igreja. E você está na igreja há anos e anos e nunca deixou o seu caráter ser mudado. Se o seu caráter não for mudado, irmão, não há salvação para você. E foi Jesus quem disse: aquele que rouba, não roube mais. Aquele que furte, não furte mais. Aquele que batia, não bata mais. Aquele que matava, não mate mais. Isso é mudança de caráter, mudança de vida. Aí lá na casa vai ter 2 em cima da cama. Um mudou o caráter, aceitou a transformação. Não, eu quero ser mudado e vou ser mudado. A partir de hoje eu vou refletir Jesus. A partir de hoje eu sou uma pessoa nova. A partir de hoje eu vou cuidar de todo mundo que está à minha volta. Mesmo que isso custe a minha vida. É por isso que o Senhor disse que vai ter 2, um vai ser levado para ficar, porque um não foi convertido. Vai estar 2 no campo trabalhando. Um vai ser levado, o outro vai ficar, porque mesma história, não foi convertido. Você precisa deixar Jesus mudar o seu caráter. Eu falei outro dia com um amigo meu, falei com ele assim: meu amigo, você é uma pessoa do mundo, mas eu tenho por você uma admiração, um respeito muito grande. Aí ele falou: mas por que, José? Você está falando isso? Eu falei: meu jovem, o que nós fazemos aqui dentro da igreja, todos os dias, é deixar que o Senhor mude o nosso caráter. É isso que nós fazemos aqui, irmãos. E você, meu jovem, eu ainda não conheci uma pessoa que tenha tamanho caráter igual você tem.
Porque na hora que você querer deixar de fumar, na hora que você querer deixar de beber, você vai deixar. Ninguém vai te obrigar a fumar, ninguém vai te obrigar a beber. Mas e o caráter, irmão? O caráter não é assim não. O caráter leva muito tempo para a pessoa mudar. Porque na maioria das vezes a pessoa acha que ela é boa. Na maioria das vezes a pessoa acha que ela está certa. E aí não está. Eu disse para ele, meu jovem, quando tu te converteres ao Senhor, as tuas palavras arrancarão lágrimas dos olhos do povo, porque você carrega a imagem de Cristo. E é tudo que nós queremos, irmãos, é refletir a imagem do Senhor. Mais nada. Nós queremos passar pela rua e as pessoas falar. Nosso irmão Valdir falou uma frase que eu já tinha falado antes. Passou o irmão Ribeiro ali na rua, aí Valdir falou, Jocélio, se esse homem não ir para o céu, nós somos enrolados. Eu disse, estamos bem. Se ele não for, prepara as costas para o churrasco. Não, porque disse que até rolou um sal grosso, vamos tentar todo temperado. É só chegar e assar. Esse é sal grosso, tá bom. Se você passou na rua, o Valdir falou assim, Jocélio, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. O que foi? Se esse homem não ir para o céu, eu estou enrolado. Nós dois. Ali é. 80 para 90 anos andando pelas ruas, levando a palavra de Deus. Verdade. A mulher dele passa, depois ele passa atrás. Tem dia que ele vai na frente. Que bênção, irmãos. Às horas da noite. Nossa. Caralho, é uma bênção nós ter esse homem aí. É um exemplo. Ali é um exemplo de vida. Meus irmãos, para nós chegar ao final, é isso. Deus disse para Abraão, Abraão, se você achar lá 50, eu perdoo todos os outros por amor aos 50. Que lá na sua casa você reflita isso. Todos nós temos defeito, irmãos. Os maridos que gostam de deixar a toalha em cima da mesa, chinelo jogado em qualquer canto, né? As mulheres que atrasam a hora do almoço, a mulher que atrasa a janta, a mulher que fica horas no celular, não é isso? Todos nós temos defeito, irmãos. Aprenda a suportar um ou outro por amor a Cristo. Amém? Amém. A todos, vamos se colocar, vamos cantar o louvor. Aqui é 570 das coletâneas, essa coletânea aí que está